obrigado pela Tua presença, obrigado pelo sacrifício, obrigado pela Santa Ceia que o Senhor instituiu. Pedimos em Teu nome, ó Espírito, pedimos ao Pai, pedimos ao Jesus, que o Senhor capture nossa alma novamente, que o Senhor ministre ao coração de cada um para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, Deus fala ao seu coração. Quero com muita alegria convidar a nossa amada irmã Damares Alves. Que bênção tê-la conosco aqui. Possivelmente vocês já devem ter visto, ouvido ou lido alguma coisa. Seja bem-vinda, irmã. Advogada, pastora, serva de Deus, assessora jurídica no Congresso Nacional e defensora daquilo que nós acreditamos que são os valores cristãos. Eu já ouvi a irmã aqui algumas vezes, e quando o nosso irmão Leonardo nos falou de você, que você teria uma agenda em BH, e nós temos aqui a irmã do Léo que está ali, Paola, e a sobrinha. Léo não está aqui ainda, né? Mas Léo, então, nos contactou por meio de Paulo Henrique, e nós, para já, por que não? Tendo que ouvi-lo assim, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, Deus te use poderosamente. Eu gostaria que você levantasse sua mão, estendesse para cá e vamos clamar para Deus usá-la com poder e graça, para Deus falar o seu coração. E você que nos acompanha, que Deus te impacte agora também, no nome de Jesus, porque é Deus de perto e Deus que atua aí, em nome de Jesus. Deus amado, obrigado pela tua filha, pedindo que o Senhor possa usá-la com poder e graça, e que a palavra do Senhor penetre a nossa alma, para o teu louvor, gerando incômodo para quem está acomodado e consolo para quem está, Deus, no nome de Jesus, ferido. Assim clamamos, visita-nos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Fique à vontade, Deus te abençoe. Paz seja convosco, queridos. É uma alegria imensa estar nessa igreja. Essa igreja que abençoa essa nação de uma forma extraordinária e que abençoa tantas outras nações. Ele já falou, eu sou Damares, ele só esqueceu de falar que eu sou a pastora mais bonita do Brasil. Por que todo mundo ri quando eu falo isso? Eu acho que os irmãos não acreditam muito quando eu falo isso. Corintiana. Irmãos, eu, além de pastora, advogada, educadora, sou mãe da mais linda Índia do Brasil, sou mãe do coração, participo de movimentos de adoção no Brasil, e a gente vai conversar aqui, quem sabe no final do culto, sobre isso. Eu sou fundadora e conselheira do movimento Atini, Voz pela Vida. É um movimento que faz o trabalho especificamente com crianças indígenas. Dois dos nossos fundadores já estiveram aqui, os missionários Edson e Márcia Suzuki, os pais da Hakani. Eles estiveram aqui e eu trago um recado da Hakani para vocês. A Hakani está com 19 anos, está morando no Havaí com os pais são professores na Universidade das Nações, no Havaí, e a Hakani tem um recado para o Brasil. Esses dias ela entrou no Skype e disse assim: tia, eu tenho uma solução para o Brasil, eu tenho uma solução, eu preciso passar para alguém a minha ideia. Eu falo, Raca, qual é a ideia, qual é a solução? Diz para os crentes do Brasil, todos, se juntarem todo mundo numa grande praça e ficar o dia todo orando, porque Jesus vai sarar o Brasil. Olha, irmão, se tem alguém que tinha todo o direito de desistir dessa nação, era a Hakani. Essa nação que machucou ela, essa nação que agrediu aquela menina, essa nação que impôs a ela uma sentença de morte. E Hakani ama esse país. Então eu trago um recado dela. Ela acredita que tem cura no meu país, para o meu país. Além de trabalhar com crianças indígenas, eu sou secretária-geral do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto, que agrega pessoas de todas as religiões, e que nós queremos um país sem aborto, com sérias políticas públicas de planejamento familiar, e que a mulher brasileira não seja lhe oferecido apenas o aborto como opção na hora do desespero. Eu pertenço também, sou secretária-geral do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, o FENASPRE. Eu integro também o programa Proteger, que é ligado a membros do Ministério Público na proteção da criança. Irmãos, por que eu explico isso? E sou assessora jurídica no Congresso Nacional e sou voluntária como assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica. A Frente Parlamentar Evangélica hoje tem 73 deputados federais evangélicos, e essa igreja tem um, com muito orgulho, né? E nós temos apenas 3 senadores evangélicos. E a gente tem trabalhado para que essa bancada cresça, porque nós precisamos de pessoas fazendo resistência
há algumas demandas e algumas investidas contra a vida e a família que estão sendo protagonizadas nesse país, lá no Congresso Nacional. E esse é meu trabalho, é a minha militância. E por que eu explico isso, irmãos? Porque eu vou trazer algumas informações aqui que tem alguns crentes que duvidam que sejam verdades o que eu vou falar. Primeiro, irmãos, eu não subiria no púlpito como pastora. Eu sou pastora da Igreja Quadrangular. Eu não subiria no púlpito para mentir. Eu quero ir para o céu, com certeza. Segundo, irmãos, tudo que eu vou falar é fruto de trabalho de anos de pesquisa. Por muitos anos eu fiquei no anonimato. O anonimato era a minha arma de trabalho. Era nos bastidores que eu trabalhava, quietinha, acompanhando todas as leis que estavam sendo formuladas, fiscalizando todas as políticas públicas, fiscalizando o orçamento da União. Mas no final de semana eu estava com a igreja, eu sou pastora. E com a igreja eu passava alguns recados. Olha, irmãos, o país está doente, a nação está doente. E com a era da tecnologia, numa das mensagens que eu fui pregar na primeira igreja batista de Campo Grande, o pastor não disse que eu estava sendo filmada, e eu estava muito brava, e aquela mensagem foi parar no YouTube e a minha vida virou uma grande confusão. Eu saio do anonimato, o trabalho que eu fazia técnico, agora eu estou sendo chamada por todo o Brasil para confirmar aquilo que eu disse naquela mensagem em abril de 2013. E eu venho aqui, irmãos, porque com certeza foi aquele vídeo também que acabou forçando eu vir aqui. Eu vim aqui. Eu disse em abril de 2013, naquela mensagem, que o Brasil estava doente. E eu volto 1 ano e meio depois para dizer para vocês que o Brasil continua doente. A minha nação está muito doente. Mas eu também tenho a esperança de que a cura dessa nação é possível e ela passa pela igreja evangélica. A cura dessa nação se chama Jesus Cristo. Eu estou chegando do Amapá, cheguei agora à noite do Amapá. Ontem eu fiz 4 agendas no dia, hoje eu tenho mais 4 aqui. Então eu estou viajando o Brasil inteiro, eu estou cansada, estou inclusive bem doente. Acho que eu estou com malária, que eu não estou muito bem, estou com o corpo todo doente, mas a gente está aqui. E o versículo que me traz, irmãos, a essa igreja, a gente pode começar a projetar. Eu trago os 2 versículos que me trazem a essa igreja. O primeiro está lá em João 21:15. Nesta manhã eu quero falar com vocês, irmãos, especificamente sobre as investidas contra a infância no país. O que realmente está acontecendo com a infância no meu país? Eu poderia, irmãos, estar falando aqui sobre outros temas. Eu tenho temas muito polêmicos, o que eu tenho abordado com a igreja. Mas hoje eu quero exatamente falar sobre a infância. E eu vi jovens aqui, talvez jovens que não casaram ainda, e talvez eles estão perguntando assim, que eu tenho a ver com este assunto. Tem tudo a ver com este assunto. Tem os vovozinhos aqui que já criaram os seus filhinhos, mas vocês têm tudo a ver com esse assunto. E aos pais que estão presentes. Eu trago esses 2 versículos. João 21:15. Vocês sabem o que aconteceu nessa passagem? Quando Pedro e Jesus tiveram aquele encontro lá na beira da praia, logo após a ressurreição. E Jesus vai a Pedro, primeiro encontro deles depois da ressurreição, e Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Ele responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus Cristo diz para ele: primeiro, apacenta os meus cordeiros. A igreja fala que Jesus Cristo, quando a gente pergunta o que Jesus Cristo disse para Pedro, todo mundo fala: apacenta as minhas ovelhas. Não, primeiro foi cordeiros. Cordeiros são filhotes de ovelha. Que fique bem claro isso, procure na sua Bíblia. A primeira vez que Jesus Cristo responde a Pedro, quando ele fala: Senhor, eu te amo, ele fala: apacenta os meus cordeiros. Cordeiros é filhote de ovelha. A primeira ordem de Deus para a igreja é criança, é cordeiro. Eu conheço o ministério dessa igreja com criança, mas infelizmente, irmãos, eu ando por esse país e estou vendo igrejas que não estão apacentando cordeiros, porque estão preocupadas apenas com ovelhas. Ovelhas dá dízimo e oferta, e cordeiro não dá dízimo e oferta. Isso é uma tristeza no meu país. E venho também, irmãos, aqui motivada por Provérbios 31:8, que diz o seguinte: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Em qualquer versão que vocês lerem esse versículo, Provérbio 31:8, talvez a Bíblia de vocês está escrito aí: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito dos que estão
destinados à destruição. São várias versões, todas elas. É uma ordem expressa, é uma ordem para hoje, é uma ordem para a igreja de Jesus hoje. É uma ordem que exige postura, tomada de posição, sair de cima do muro. Uma ordem que exige, inclusive, uma porção muito grande de coragem. Abre a tua boca em favor dos que não podem defender-se. Vamos orar? Deus, obrigado por este encontro, por essa igreja. Obrigado, Deus, porque Tu és extraordinário. E eu sei, Senhor, que está neste templo, nesse exato momento, quem o Senhor queria que estivesse aqui. Senhor, e eu gostaria agora de me dispor ao teu mandato, Senhor. Que Tu me uses da forma como Tu queres, Senhor querido. Eu também vou estar exibindo aqui no altar, o altar que foi consagrado a Ti, imagens e informações que não Te agradam. Mas me permita, Espírito Santo, este é meu ministério de ensino, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não prego como os demais pastores, tá? Eu vou hoje mais ter uma conversa com vocês do que pregar. E eu uso uma linguagem bem diferente. Então vocês, se ficarem bravos no final, fiquem comigo, não com os pastores que me convidaram, ok? Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. E eu quero falar exatamente sobre a infância, o que está acontecendo com a infância no Brasil. E eu gostaria, irmãos, que chamar vocês um pouquinho lá do céu para descer aqui. A igreja evangélica, ela está lá no céu. Nós estamos vivendo num mundo sublime e estamos esquecendo um pouquinho de pisar aqui no chão. A igreja evangélica, irmãos, ela nos últimos anos, ela se fechou muito em si, nas suas quatro paredes. A igreja cresceu, prosperou e prosperou de uma forma extraordinária. Eu sou filha de pastor pentecostal. Eu lembro, irmãos, que quando meu pai abriu uma igreja no interior do Nordeste, eu lembro que uma das coisas que o papai fazia era, no fundo da igreja, colocar toquinho. Ele amarrava, ele botava toquinho em todo o quintal da igreja, para os irmãos, quando viessem com o jegue, amarrasse o jegue nos toquinhos. Essa era a nossa realidade há 45 anos atrás. Hoje, qual é o maior problema da igreja evangélica? É estacionamento. Deus prosperou a igreja evangélica. Deus fez essa igreja enorme. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Nós passamos de um Zé Povinho, como éramos chamados há 45 anos atrás. Éramos discriminados na escola. Eu sofri muito bullying na escola. E quanto mais eu era pentecostal, tinha que vestir saia. Eu sofri muito bullying na escola por ser crente. Em 45 anos, saímos de um povo tímido, pequeno, para um povo grande, abençoado. Um povo que está influenciando essa nação. Uma igreja próspera, uma igreja grande. E mais, com uma expectativa oficial, que até 2020, é oficial isso, seremos maioria nessa nação. Há uma expectativa que nós vamos passar de 50,3% em 2020, portanto, há menos de 6 anos. Mas eu me questiono, do que me adianta ser uma igreja grande, rica, próspera e maioria nessa nação, se a minha nação continua doente, se a minha nação está doente? E a minha palavra para a igreja tem sido: igreja, vamos rever algumas coisas entre nós, vamos rever o nosso papel como igreja nessa sociedade, especialmente com relação à infância. E aí eu vou trazer para vocês algumas coisas que me preocupam com relação à infância. E a primeira coisa que me preocupa, pode passar, está num decreto presidencial. Um decreto presidencial que foi assinado no dia 21 de dezembro de 2009. Que decreto é esse? É o Programa Nacional, quando o Brasil inteiro não estava mais de olho em Brasília, quando todos nós, igreja evangélica, estávamos muito envolvidos com as festas de Natal, cantatas, confraternizações, uma época de muito casamento, muita formatura, ninguém estava com o olhar voltado para Brasília, mesmo porque o Congresso Nacional estava de recesso. Nós fomos surpreendidos com um decreto presidencial lá de dentro do Palácio, 7.037 de 2009, que é uma verdadeira afronta à vida, à família e à liberdade religiosa no Brasil. Um decreto que podia ser a mais perfeita lei de direitos humanos do país. É, na verdade, uma grande preocupação para nós. Especificamente com relação à infância, eu queria muito que os irmãos quiserem anotar, depois leiam esse decreto em casa, leiam com calma. Especificamente com relação à infância, o que me preocupa nesse decreto presidencial? Me preocupa uma vírgula que foi colocada nesse decreto. Pode passar.
Lá no objetivo estratégico 5, ação programática D, nesse decreto presidencial, diz o seguinte, que no país nós temos que reconhecer e incluir no sistema público de atendimento todas as configurações familiares, constituídas por lésbicas, gays, travestis, transexuais e bissexuais. Eu concordo, se ali tivesse um ponto em transexuais. Nós temos que reconhecer que essas famílias existem, elas precisam ser acolhidas pelo sistema público, elas têm direito à saúde, à educação, essas configurações familiares existem no país. Eu até concordaria e não estaria tão brava se tivesse um ponto em transexuais, mas colocaram uma vírgula. E depois da vírgula colocaram o verdadeiro objetivo dessa lei. Está ali, ó, com base na desconstrução da heteronormatividade. Lê comigo, irmãos. Desconstrução da heteronormatividade. O que é heteronormatividade? O que vocês entendem por heteronormatividade? É isso mesmo. É a família tradicional. São vocês, somos nós. Aí nós temos um decreto presidencial sobre essa nação, uma nação cristã, um decreto que está em vigor, um decreto que está em execução, que diz o seguinte: desconstrua-se a heteronormatividade. Gente, eles foram longe demais. Preste atenção, nós sempre soubemos que a teoria de desconstrução estava influenciando todas as leis nesse país, mas eu tinha que traduzir para a igreja. Quando eu encontrava a influência da teoria da desconstrução, eu tinha que mostrar para a igreja e traduzir. Mas agora eles não estão me dando esse trabalho. Eles foram claros demais, trouxeram para um decreto presidencial a palavra desconstrução. E desconstrução da heteronormatividade. Irmãos, e essa frase está fazendo a maior confusão no país. Colocaram de propósito para criar confusão na nação, especialmente com relação às crianças. Olha, irmão, se ali tivesse depois da vírgula escrito o seguinte: com base na construção da homonormatividade, eu não aceitaria, mas não estaria pelo Brasil berrando e denunciando. Mas eles não querem só construir a homonormatividade, eles querem destruir, desconstruir a heteronormatividade. É colocar em xeque a família tradicional. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho um sonho que logo, logo eu tenho um outro decreto presidencial nessa nação. Um outro decreto presidencial, irmãos, mais ou menos parecido com o que está no livro de Daniel, no capítulo 6, que diz o seguinte: lembra o que aconteceu lá? Quando Dario vê Daniel sair vitorioso da cova dos leões, Dario se assombra diante do poder do Deus de Daniel e ele decreta uma das mais perfeitas leis da humanidade. Ele diz o seguinte: que todos os povos do meu reino tremam e temam diante do Deus de Daniel. Eu gostaria muito de voltar a essa igreja logo, logo e exibir ali um outro decreto presidencial, que vai estar escrito o seguinte: que todos os povos dessa nação chamada Brasil se levantem em amor e em defesa da família natural, da família tradicional. Queridos, eu posso combater o preconceito no meu país, mas sem precisar desconstruir a heteronormatividade. Eu posso ter programas de combate à homofobia no país, mas sem destruir, sem desconstruir a imagem da família tradicional. E aí eles não estão conseguindo alcançar essa meta entre os adultos, porque os adultos estão resistentes. Essa é uma maioria, esse país é de maioria cristã, então eles escolheram um alvo certo, que são as crianças e adolescentes. E olha o que essa frase, colocada daquela forma, dando dupla interpretação, está fazendo na educação do país. Deixa eu mostrar para vocês. A influência, pode passar, a influência daquela frase nas políticas públicas do país, especialmente na educação. 2010, nós fomos surpreendidos também na presidência da República com esse Programa Nacional da Cidadania LGBT, da promoção da cidadania LGBT. Eu convido vocês a lerem esse programa em casa e vocês vão ver tudo que o movimento LGBT quer. E aqui vou dar um recado para vocês, irmãos. Eu não estou falando de homossexuais. Eu estou falando de um movimento organizado. O homossexual não é o movimento gay. Não se engane, o movimento gay não é o gay. O movimento gay é um movimento no Brasil político, é um movimento ideológico e ele está sim a serviço de alguns partidos. Eu conheço muita gente que está no movimento gay e que não é gay. E esse movimento político e ideológico está fazendo a maior confusão no Brasil, especialmente comprando uma briga desnecessária com a igreja evangélica, dizendo que nós somos homofóbicos. Não somos.
Quem está há 70 anos nas ruas desse país, levando sopão de madrugada para o travesti que se prostitui, é a igreja evangélica. Quem está acolhendo o travesti que a família coloca para fora no país todo, eu ando por essa nação, é a igreja evangélica. Quem acolhe o homossexual nessa nação é a igreja evangélica. Nós não somos homofóbicos, mas o movimento gay declarou uma guerra contra nós, e uma guerra que está muito clara. E aqui, irmãos, cuidado, não entre nessa guerra. Nós temos que ter muito cuidado, nós temos que amar os homossexuais. A igreja, ela tem que ter a porta aberta para os homossexuais. Nós temos que recebê-los, e é aqui que eles têm que encontrar conforto, carinho e amor. Não entre numa guerra desnecessária com os homossexuais, mas fiquem atentos com relação ao movimento gay, que é totalmente diferente. Aí o movimento gay influenciou esse programa, e esse programa tem vários objetivos, mas um deles diz diretamente à infância o seguinte: produzir e estimular material didático e paradidático na temática LGBT. Aí, inclusive em linguagem para cegos e surdos. Quando eu vi isso, produzir e estimular a divulgação de material didático e didático para professor e criança na temática LGBT, eu disse, mas que material eles vão fazer? Aí surgiu o primeiro kit gay, lembra? Que a presidente Dilma tirou das escolas. Sabe por que ela tirou? Porque ela é mãe e avó. Ela viu os filmezinhos que iam para a escola. Ela tirou das escolas porque ela viu o material que ia para as escolas. Ela não deixou ir, como mãe, como avó. Mas aí acontece que essa meta ainda existe. E aí a gente tem um decreto presidencial que diz: desconstrua a heteronormatividade, de 2009. Então, com base nisso e acreditando que o decreto presidencial tem que ser alcançado, está acontecendo o que nas escolas? Olha a influência na educação. Pode passar. Estamos procurando nas escolas do Brasil inteiro o material que eles estão produzindo. E aí vocês não têm ideia do material que eu estou encontrando. Eu vou pedir permissão a vocês para assistir um vídeo. Por favor, o vídeo cartilha. Eu vou mostrar para vocês uma cartilha que eu encontrei no interior do Rio de Janeiro, em Nilópolis, produzido pelo movimento homossexual e que foi parar nas escolas de Nilópolis. E eu queria que vocês analisassem se esse material combate algum preconceito, se esse material é recomendável para a criança. Este é um dos materiais que eu tenho. Não vai dar tempo de mostrar muita coisa, mas veja essa reportagem comigo. A distribuição de uma cartilha causou um problemão numa escola da Baixada Fluminense. Olha, o material feito exclusivamente para o público gay parou nas mãos dos alunos. Com isso, aconteceu... Bem, Evelyn Bastos, me conta. Nem mesmo a capa da cartilha nós conseguimos mostrar por inteiro. A ilustração traz 4 homens fazendo sexo em grupo. Foi difícil encontrar trechos do material que pudessem ser mostrados. São desenhos, digamos, bem animados e até mesmo chocantes. Chocante. Isso aqui é inaceitável, uma coisa... Não tem nem palavras. É decência isso aqui? Muito agressivo, muito mesmo. Uma coisa obscena, né? Com certeza, isso aí não tem nem palavra. Em um dos textos vem escrito que é possível fazer sexo a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira e com qualquer um. Em outra página, a cartilha afirma que é possível transar de forma segura sem o uso de preservativo. A única animação não pornográfica é essa, mas vem com um texto de duplo sentido. O resto é impublicável. A cartilha polêmica foi distribuída no IFRJ, um instituto de ensino médio, técnico e universitário que fica em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Aqui tem estudantes de até 13 anos de idade. Interrompe. E Que idade tem os alunos? Até 13 anos. Irmãos, nós começamos a buscar no Brasil material que eles estão usando para desconstruir a heteronormatividade. Eu pergunto, isso é material educacional? 4 homens fazendo sexo ao mesmo tempo? Para crianças até 13 anos? E quando a gente flagra um material desse, irmãos, aí vem o movimento, fala, bota para a palestra, foi um engano, foi para a escola por um engano. Em Porto Velho, nós encontramos uma cartilha que foi entregue, feito pelo movimento Tucuxi, ligado ao movimento gay, para meninas, e ensinando as meninas como se masturbar, dizendo que elas não precisam de homens mais, que elas têm a mão. E junto com a cartilha, feito por verba pública, ia um espelhinho para a menina aprender a se olhar e a se masturbar. Aí quando a gente vai lá com o Ministério Público, que a gente entra com uma ação, sabe o que eles dizem? Foi um engano, foi para a escola por um engano. Só, irmãos, que eu estou cansada de engano com as crianças no Brasil.
Toda vez que a gente pega um material desse, eles falam que foi um engano. Eu estou cansada de enganos e equívocos. Se eles não dão conta de acertar os enganos na educação do meu país, entregue a educação na mão da igreja evangélica, que a gente não comete engano, a gente não comete equívocos. Eu estou cansada de palhaçada com as crianças do meu país. No interior de São Paulo agora, um pai escaneou o caderno da filha e mandou para mim, porque agora eu virei o foco, eu concentro as denúncias. Olha a tarefa de casa de uma menina de 12 anos da Igreja Batista. Ela tinha que fazer uma redação. E o tema era o seguinte: ela tinha que dar um beijinho em 3 meninos no final de semana, um selinho em 3 meninos e um selinho em 3 meninas, e descrever como é que foi a sua experiência. Para quê, irmãos? Para desconstruir a heteronormatividade. Nós estamos encontrando materiais e atividade de escola que vocês não acreditam. Em Brasília, um menininho de 3 anos, eu acompanhei essa história e foi um horror. Um menininho de 3 anos estava fazendo sexo oral com os coleguinhas de 3 anos no banheiro. E a professora foi conversar com a diretora. Sabe o que a diretora disse? Não impeça, porque isso é demonstração homoafetiva. 3 anos, irmãos. Um bebezinho de 3 anos fazendo isso não é demonstração homoafetiva? Esse bebezinho está sendo abusado, pastores, em casa, e está reproduzindo esse comportamento na escola. Mas não, o alvo é desconstruir a heteronormatividade. Vocês estão entendendo como essa frase fez confusão no Brasil? Vocês estão entendendo como eles estão interpretando tão errado essa frase? Eles estão fazendo a maior confusão nas escolas do meu país. Olha os livros, irmãos, que o MEC comprou em 2013 e que estão nas escolas agora em 2014. Eu tenho vários livros, mas eu vou mostrar só o de espanhol. Nesse livro de espanhol, quando a professora vai ensinar sobre família, olha só, esse aqui está lá, o código do MEC, comprado pelo MEC, pode passar. Quando a professora vai ensinar sobre família, na página aparece um quadro de cartas de um prédio. Mas qual é a primeira família que mora no apartamento 101? Está ali, 2 mulheres e sua filha. 2 lésbicas e sua filha. No livro de inglês é a mesma coisa. Se vocês pegarem o livro de inglês comprado pelo MEC, em primeiro plano aparece a imagem de 2 homens com um bebezinho. Em todos os livros, de português, de matemática, em matemática também, pastora, também. Lá no interior de São Paulo eu encontrei os professores ensinando as crianças a contar assim: um patinho mais um patinho, 2 patinhos. Um gatinho mais um gatinho, 2 gatinhos. Um gay mais um gay, 2 gays. 3 anos de idade. Os contos de fada também estão mudando no Brasil. Eu encontrei um livrinho em que o príncipe encantado estava num cavalo lindo. Sabe aquele príncipe, menina, sonho de consumo de qualquer princesa? Num cavalo lindo, maravilhoso, cabelo lindo, cavalgando, procurando um outro príncipe encantado. E sabe a história da princesa de sapatinho de cristal? Eles não estão mais procurando a princesa de sapatinho de cristal, estão procurando um príncipe da bota de cristal. Vê que desperdício. Irmãos, é isso que está acontecendo. Eles estão assim, exageradamente querendo combater a homofobia e desconstruir a heteronormatividade, mas isso para mim não é combate a preconceito, é doutrinação de crianças. No livro de espanhol, vocês podem ver que ali tem alguns casais, e tem o casal de lésbica e a lésbica está grávida. Estão dizendo para as nossas meninas que elas podem ser lésbicas e mesmo assim realizar o sonho de ser mãe por inseminação artificial. Estão dizendo para as nossas meninas, pasmem aqui, ó, que elas podem ser bissexuais. As meninas têm sido um alvo e elas podem ficar com outras meninas e assim não vão perder a virgindade e o papai e a mamãe não vão ficar bravos. Está sendo muito comum meninas se cumprimentarem nas escolas do Brasil com um selinho, beijinho. E aqui, irmãos, eu estou vendo esse comportamento dentro da igreja também. Está um recado para vocês, pais. Eu fui adolescente e não precisei beijar na boca de nenhuma amiguinha minha para ser amiga, não. Nós vamos ter que ficar de olho nesse tipo de comportamento indutivo que estão passando para as nossas crianças nas escolas. Nesse livro de espanhol tem uma tarefa de sala, uma tarefa de casa. Deixa eu mostrar para vocês a tarefa. Recomenda-se que as crianças procurem os conceitos de família e façam uma campanha defendendo as famílias homoafetivas. No livro de espanhol, inclusive pode passar, sugere que as crianças façam uma caminhada no bairro em grupo de 3, com cartazes, com slogan, defendendo as famílias homoafetivas. 5ª série, 11 anos. Irmãos, por que o livro de espanhol não está mandando as crianças a fazerem uma passeata pela paz? Mandando as crianças fazer uma passeata contra as drogas, mas fazer uma caminhada no bairro defendendo as famílias homoafetivas. Espera aí, irmãos.
Eles não só estão doutrinando nossas crianças, eles estão querendo que nossas crianças sejam militantes da causa gay. E isso é muito preocupante. Mas qual é o objetivo? Desconstruir a heteronormatividade. Tem um decreto presidencial de 2009. Pode passar. Deixa eu mostrar para vocês agora. Eu mostrei uma cartilha Nilópolis, um livro didático. Deixa eu mostrar agora um livro paradidático, que faz parte do PNAIC. Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, até 8 anos, de 4 a 8 anos. Olha esse livrinho recomendado pelo MEC, está lá o link, o MEC que recomenda. O livro se chama O Grande e Maravilhoso Livro das Famílias. Pode passar, essa é a capa do livro. Quando esse livro fala da família natural, da família tradicional, olha como mostra a nossa família. Pode passar. A família tradicional mostra lá um pai caipira, uma mãe horrorosa, um filho com uma bola, a menina com a boneca. Olha só, irmãos, e ainda coloca que no passado a família era assim. Olha como retrata a família tradicional. Uma família horrorosa, uma família de caipiras. Agora observe que não tem amor entre o pai, a mãe e os filhos ali. 4 anos de idade. Aí quando você muda a folhinha do livro, quando você passa para outra folha, olha lá a família moderna. Olha o pai homossexual como é bonito. Olha o tênis da moda dele. Olha a mãe lésbica como é linda. Olha o cabelinho dela bem arrumado. Aí a menina vê aquela mãe e vê a outra lá horrorosa com aquela galocha. Gente, isso é indução. É para desconstruir a imagem da mãe hétero. Olha aqui, ó, eu quero uma escola que combata o preconceito, mas eu não quero uma escola que destrua a imagem da mãe hétero. Eu não quero uma escola que destrua a imagem da família tradicional. Não posso permitir. Podemos combater a homofobia sem destruir a imagem da família natural. Deixa eu dizer uma coisa, observa que tem amor e carinho entre o pai gay e a mãe lésbica, e no outro casal hétero não tinha amor? Pode passar. Nesse mesmo livrinho tem alguns modelos de família, porta-retrato de família. O primeiro, o pai é hétero, mas veja como ele está bravo, é um pai brigando com o filho. Mas os pais do lado são pais homoafetivos, eles amam, eles estão abraçados com o filhinho. Aí do lado tem um casal hétero, mas eles estão tristes. Olha só, o casal hétero está triste, o casal hétero se divorcia, o casal hétero briga. Aí lá embaixo tem um casal de lésbica, mas tem amor na família lésbica, tá vendo? Irmãos, isso tudo que nós estamos vendo, mas são muitos materiais, eu podia trazer um monte de material para vocês aqui. É para realmente desconstruir a imagem da família tradicional. E aí eu pergunto para vocês, vocês estão folheando os livros que os seus filhos estão estudando? Vocês estão folheando o caderno dos seus filhos? Vocês estão abrindo a mochila da escola dos seus filhos? Aqui é um recado de mãe para mãe, de mãe para pai. Vamos ficar atento ao que está acontecendo na escola com os nossos filhos. Pode passar. Olha um outro material que o MEC está recomendando, está lá no portal do MEC. Esse filminho se chama Medo do Quê? É um filminho e eles colocam em forma de desenho animado, porque a gente pensa que desenho animado tudo é ingênuo, não é. Esse filminho, esse menino, pode assistir, está no YouTube, procure o filminho, recomendado pelo MEC. O menino vê uma foto de uma mulher pelada e ele se masturba. Um desenho animado que o menino se masturba. Aí depois que ele se masturba, ele vai para a rua e ele encontra um casal de homossexual. Então ele vai conhecer o mundo da homossexualidade. Desenho animado recomendado pelo portal do MEC para ser exibidos em sala de aula. Qual é o objetivo, irmãos? Desconstrução da heteronormatividade. Olha o perigo daquela frase naquele decreto presidencial em 2009. Porque quando a gente reclama, eles falam, não, mas nós temos que desconstruir no Brasil a heteronormatividade. Pode passar. Eu estou preocupada, irmãos, que outros, além de estarem desconstruindo a imagem da família hétero, alguns princípios familiares estão sendo quebrados no Brasil na infância. E estou muito preocupado com a interferência do Estado na decisão dos pais no Brasil. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês do que está acontecendo nas escolas do Brasil. Posso passar um princípio, vou mostrar apenas um princípio, pode passar. Existe, irmãos, o princípio bíblico que é mandamento. Filho, honra teu pai e tua mãe. Amém? Isso é unânime. Nós sabemos que, inclusive, é promessa de Deus para que se prolongue os seus dias. Honra o teu pai e tua mãe. No livro de português, que o MEC comprou agora para a 6ª série, para o 6º ano, antiga 5ª série, olha o que está dizendo nesse livro de português na parte de família. Diz o seguinte, pode passar, que o pai, na adolescência, não pode dar ordem ou ditar o que é certo e errado. O pai tem que fazer isso na infância. Na adolescência, ele tem apenas que aconselhar. Espera aí, irmãos. Eu não posso dizer para minha filha adolescente o que é certo e errado.
Inclusive no livro traz um menino ali perguntando: até quando eu tenho que obedecer e ficar calado? Olha o tipo de discussão que estão levando para os nossos adolescentes em sala de aula. Se ele tem que obedecer ou não o pai e a mãe. Olha a poesia que o livro de português está trazendo para as crianças de 5ª série decorarem. Pode passar. A poesia diz o seguinte: basta, agora chega. Chega de obedecer e de ficar calado. Chega de ter que fazer tudo o que eu acho certo, tudo o que eu acho errado e que não quero fazer. Agora chega, basta. Peraí, irmãos, já pensou sua filha chegar em casa de 12 anos dizendo: chega, basta, agora chega de obedecer? Irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui eles já passaram da falta de bom senso. Isso aqui para mim já é palhaçada. E aí quando a gente pergunta por que isso? Ah, foi um equívoco, escolhemos o livro errado, escolhemos a literatura errada. Irmãos, adolescente já é por si rebelde. Vocês que são pais de adolescentes sabem que o adolescente naturalmente ele já é questionador. Aí vem um livro dizer: basta, chega, chega de obedecer. Uma outra interferência que eu estou muito preocupada, pode passar, no Brasil, que essa inclusive é nova e está me dando um grande problema, porque foi eu que denunciei essa semana. Vou mostrar só uma das interferências que querem fazer na relação pai e filho no Brasil. Está vendo esse projeto de lei 5002 de 2013? Queria muito que vocês lessem em casa esse projeto, parte da internet. Eu ali estou apresentando o link lá na Câmara. Esse projeto de lei, irmãos, ele prevê a cirurgia de mudança de sexo para crianças e adolescentes no Brasil sem o consentimento dos pais. Olha aqui, irmãos, prevê a mudança de cirurgia de sexo entre crianças e adolescentes no Brasil sem o consentimento dos pais e a mudança do nome também. E o deputado que escreveu esse projeto, é um deputado e uma deputada, estava meio que escondendo esse projeto antes da eleição. E a gente leu, pastor. E porque eu li esse projeto numa entrevista, eu estou tendo sérios problemas com o movimento homossexual. Mas me diz uma coisa, irmãos, vocês acham que uma criança tem maturidade para escolher a hora que ela quer mudar de sexo? O adolescente tem maturidade para escolher que ele tem que mudar de sexo? Olha como está escrito no projeto, pode passar, olha como está escrito, está lá, o projeto fala sobre direito à identidade de gênero, tudo bem. Aí no artigo 3º fala: toda pessoa poderá solicitar a retificação registral de sexo e a mudança do prenome e da imagem registrada na documentação pessoal, sempre que não coincidirem com a sua identidade de gênero autopercebida. Toda pessoa. No artigo 3º, pode passar. Mas lá no artigo 8º, diz que, mesmo sem consentimento dos pais, toda pessoa maior de 18 poderá pedir. Em todos os casos, será requerido apenas consentimento informal. No caso das pessoas que ainda não tenham 18 anos de idade, vigorarão os mesmos requisitos estabelecidos no artigo 5º para obtenção do consentimento informado. O que isso quer dizer? As crianças com menos de 18 anos, pode passar ali, vocês estão vendo que tem a palavra criança, volta por favor, volta, está lá. Autojudicial, requisito, volta mais um, acho que eu não estou, pode passar, passa, continua o próximo. Ali, veja só, irmão, interesse superior da criança. O tempo todo eles falam interesse superior da criança. A criança poderá requisitar a mudança de cirurgia de sexo, mesmo sem o consentimento dos pais. Poderá pedir a um defensor público que entre com uma liminar para que ele mude de sexo ou para que ele mude de nome. Irmão, se essa lei passar, você pode sair de casa, seu filho se chama Bruno, e quando você chegar de noite em casa, seu filho está se chamando Bruna, sem você querer, sem você autorizar, porque eles garantem ali interesse superior da criança. Está escrito a palavra criança no projeto de lei. Eles foram longe demais, irmãos. Isso é uma interferência na relação pai e filho no Brasil. E nós vamos agora, depois da eleição, ter muito trabalho para derrubar esse projeto na Câmara. Nós temos que derrubar esse projeto. Nós não podemos aceitar que a palavra criança e adolescente permaneçam nesse projeto. Que faça para os adultos, mas não tragam isso para as crianças no Brasil. Não tragam isso para os adolescentes no Brasil. A liberdade da criança escolher a hora que quer mudar de sexo. Pode passar. Eu estou
Tem mais 5 minutinhos, pastor? Mais 5, pode passar. Irmãos, eu estou preocupado com o medo e o horror que estão provocando nas crianças no Brasil, nas escolas. O que é isso, pastora? Deixa eu mostrar para vocês, irmãos, o que está acontecendo em sala de aula no Brasil. Olha até onde vai o desmande da educação no Brasil. Olha os livrinhos que estão chegando em sala de aula. Você que tem criança muito pequena. Um dos livros que eu trouxe aqui para vocês se chama A Máquina de Brincar. E esse livro vem a recomendação que a professora tem que ler no escuro. Ela tem que fechar a sala de aula, botar papel preto na sala, apagar a luz e ler no escuro com as crianças. São várias poesias. Essa poesia se chama O Diabo que Me Carregue. E começa assim: ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. A tua cara malvada deixa Maria assustada. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. Do teu olho de repente saiu uma lágrima de sangue. Peraí, irmãos. A Bíblia não pode porque eles dizem que o Estado é laico. Expulsar o Deus das escolas. Mas eu posso ter um livrinho desse, pastores, dizendo: ó diabo, vem brincar comigo. Ó diabo, você é meu grande amigo. Há uma outra poesia nesse livrinho. Compre um livrinho. Aliás, é possível que você já tenha comprado, porque foi recomendado pelas escolas e você não leu. Tem uma outra poesia no livrinho que diz o seguinte: Deus é um menino covarde que está escondido na nuvem. Eu não posso permitir que a escola fale que meu Deus é covarde, porque meu Deus é o Jeová guerreiro, é o Jeová soberano, é o Jeová todo soberano. O que é isso, irmãos? Olha só, estão provocando medo e horror nas crianças. Vou mostrar mais um material, estou encerrando, vou mostrar mais um material. Pode passar. Olha o que eu encontrei em Taubaté, lá em São Paulo. Lembra do abecedário, quando a gente era criança, que a gente aprendia A de amor, B de bola, C de casa? Pois agora o novo abecedário traz que T é de tridente. Na minha época, irmãos, T era de tatu, T era de tia. Agora T é de tridente. E olha a imagem horrorosa do tridente com Satanás ali. E ainda diz o seguinte: cruz não, é tridente. Irmãos, aí vocês não sabem porque seus filhos estão chegando em casa apavorados. Vou mostrar mais um exemplo, pode passar. Agora, pode passar. Olha esse material feito pelo Ministério da Cultura. Aquele lá é Ministério da Educação. Olha o Ministério da Cultura, se chama BU, Histórias de Medo e Coragem. Aí a gente vai, por que vocês estão levando esse material tão tenebroso para a sala de aula? É para as crianças não terem mais medo. Mas para que elas não tenham medo, estão primeiro provocando medo nelas. Olha só o material, é uma caixa que vem e é entregue para os professores. E olha o que vem dentro dessa caixa, pode passar, olha lá o kit: velas vermelhas e preta para ritual, o cálice do sacrifício, olha, observe o cálice, vem uma gosma vermelha para a professora brincar, que é o sangue, vem o sapo para a professora ensinar a amarrar a boca do sapo, o nome do coleguinha, vem a linha para a criança aprender a fazer voodoo. E eles estão dizendo que isso é para tirar medo das crianças. Eu estou muito preocupada. Isso não é para tirar medo, não. Isso é para provocar medo nas crianças. Olha só o que vem dentro da caixa. Pode passar. Vem caveira, vem tridente, vem roupa de bruxa. E as professoras são orientadas, olha os meninos pegando o material. E as professoras são obrigadas e orientadas a se vestir de bruxa para dar aula, para falar sobre esse material. E tem que enfeitar a escola toda com caveira e papel preto. Peraí, irmãos, eles estão imergindo nossas crianças num clima de medo e terror. Diz que para depois tirar o medo. Quer tirar o medo das crianças? Não precisa fazer isso não. Eu tenho a solução para o medo. A solução para o medo é Jesus Cristo. A solução para o medo é Deus. Aí a gente não pode falar de Deus. E olha só, a professora tem que fazer um caldeirão de bruxa e ficar brincando dentro da sala de aula de fazer porção de bruxa. Olha lá, elas vestidas de bruxa no Brasil inteiro. Olha um dos livrinhos que vem na caixa, pode passar. Um dos livrinhos que vem na caixa, pode passar. Esse livrinho se chama Maria Angula. Maria Angula queria fazer uma comida para o marido e ela queria uma receita, e ela foi atrás da receita e encontrou a receita. Pode passar. A receita diz o seguinte: pegue um defunto bem fresco, recém-mortinho, tire as tripas, refogue na manteiga, acrescente salsinha, coentro e azeite. E o que Maria Angula fez? Pode passar? Olha lá, pegou as tripas e fez a receita. O marido comeu, elogiou e repetiu 3 vezes. Isso é literatura para criança, irmãos? Há um outro livrinho que ensina a ser vidente. Pasme.
No livrinho está dizendo o seguinte: quer aprender a ser vidente? Quer aprender a ser adivinho? Pegue um animal, abre ele, tire as vísceras dele, que você, com as vísceras dele na mão, você vai ler o futuro. Mas se seu pai e sua mãe ficar muito bravo, vá no criador e compre um coelhinho. E a criança que não tiver coelhinho para abrir o coelhinho, vai começar a abrir gato e cachorro no Brasil? Irmão, o que está acontecendo com a minha nação? Eu estou muito preocupado com a infância na nação. E eu encerro, irmãos, pode passar. Eu encerro o pau. Olha lá, além de contar a historinha de Maria Angula, tem que fazer um ritual do cemitério e fazer uma peça de Maria Angula, tirando as tripas do defunto para fazer a comida. Pode passar. Olha um outro livro que eu encontrei em Goiânia, pode passar. Chama-se Evocação, está lá o carimbo do MEC, Evocação. Ensina a fazer um ritual com velas e ensina a fazer com uma bacia de água e copo e as crianças estarem evocando. Evocação, olha o nome do livro. Tem uma coisa, irmãos, se esses livros podem, a Bíblia vai ter que voltar para a escola também. Se essa literatura pode, a Bíblia também vai ter que voltar para a escola no Brasil. Pode passar, pode passar. Estou preocupada também com a questão da cultura afro. Nós temos leis federais obrigando o ensino da cultura afro no Brasil. Maravilha! Os alunos têm que entender a contribuição que os africanos trouxeram para essa nação. Os alunos têm que realmente respeitar a cultura afro. Os alunos têm que respeitar a cultura indígena. Aí eu fui atrás do material de cultura afro. E sabe o que eu descobri? Não estão ensinando cultura afro, pastor. Estão ensinando religião afro. Olha um dos materiais que eu encontrei no tema cultura afro. Olha lá. Eleguá. Começa assim, pode passar. Tudo é de Olorum. Tudo quem fez foi Olorum. Os homens, os animais, as plantas, tudo é de Olorum. Tudo quem fez não foi Olorum, foi o Jeová, gente. Aí as crianças estão lendo esse livrinho, estão ficando confusas, pode passar. Olha, palavras de evocação de Olorum no livrinho de cultura afro. Irmãos, esses autores escrevam esses livros e deixam na livraria, e o pai que quiser vai lá e compre. O que eu não posso permitir é que meus filhos sejam obrigados a ler em escola, sejam obrigados a se submeter a isso. Eu respeito a liberdade de expressão no país, mas o pai que vai lá e compre para o seu filho, mas não de uma forma obrigatória, de uma forma compulsiva. Pode passar, compulsória, pode passar. Olha lá os desenhos, pode passar, eu estou encerrando. E no final tem ali um ritual de galinha preta, bode, no livrinho de cultura afro. Isso não é cultura afro, isso é, infelizmente, religião afro. Eu encerro dizendo para vocês, irmãos, que no meu país estão detonando a infância de tudo quanto é forma. Uma outra intenção que estão querendo, legalizar a prostituição. Mas o que isso tem a ver com criança? O projeto de lei que está no Senado diz o seguinte: libera-se as casas de prostituição no Brasil, mas serão fechadas as que tiverem garotos e garotas de programa com menos de 12 anos. Eles vão fechar as que tiverem garotas e garotos com menos de 12 anos. Espera aí, irmãos. Então, com mais de 12 anos vai ser possível? Apesar que o relator agora deu um voto contrário, mas esse voto pode ser derrubado na próxima comissão. Vão liberar a casa de prostituição a partir de 12 anos no Brasil? Pode passar. E o governo já começou a fazer campanhas, pode passar, dizendo, pode passar pode passar a ser prostituta legal. Olha essa campanha que o Ministério da Saúde fez e que foi para as redes sociais. Ah, mas não é para criança. Mas as crianças estão nas redes sociais. Olha lá, eu sou feliz sendo prostituta. Já estão preparando o ambiente para dizer para nossas crianças que elas vão ter uma profissão logo, logo no Brasil. Pode passar. Olha só agora o que estão mandando, o Ministério da Saúde está mandando para as escolas. Aquela cartilha, observe que já é uma adolescente, e na cartilha diz o seguinte, pode passar: sem vergonha, garota, você tem uma profissão. E naquela cartilha, na primeira página, ensina como a prostituta colocar a camisinha no pênis do cliente com a boca, para ele sentir mais prazer, para adolescentes, distribuído em todo o Brasil. Eles estão preparando o cenário. Aqui em Minas, irmãos, vocês estão sendo privilegiados. Olha só, as prostitutas de Minas já têm máquina de cartão de crédito e débito para cobrar o programa na rua com cartão de crédito e débito. Pode passar. Eu estou preocupado também, irmãos, que além de estarem detonando toda a infância, eles querem legalizar as drogas. São 4 projetos de lei, 2 na Câmara e 2 no Senado para liberar as drogas. Doutor, é só maconha. Mentira. Leiam.
PLS 236, todos os tipos de droga, inclusive o crack, será liberado no Brasil. Ah, doutora, mas liberar as drogas no Brasil vai acabar com a violência. Mentira! Os países que legalizaram as drogas já estão revendo a legislação, não diminuiu nada a violência. Eles não deram conta de combater as drogas, então vamos liberar. Se eles não dão conta, entregue esse país na mão da igreja evangélica, que nós sabemos a solução para a droga. A solução é Jesus Cristo. Pode passar, pode passar, pode passar. Eu estou encerrando, eu juro que estou encerrando. Olha aqui, ó, Ministério da Justiça. Vocês acham que o governo ia fazer uma cartilha dizendo não use álcool? Já tem cartilha nas escolas ensinando como usar o crack, irmãos. Tem uma cartilha que é na escola que a professora usa e fala: ao usar o crack, passe manteiga de cacau para os seus lábios não rachar. Ensinando. Aí agora eu peguei essa do Ministério da Justiça falando sobre álcool. Eu achei que o ministro ia fazer uma cartilha dizendo: não use álcool. Não use álcool, porque álcool faz mal. Mas olha lá a cartilha que o ministro fala, pode passar. Diz o seguinte para o adolescente: pode passar. Se ficar chapado, tome um banho gelado. Ensinando como cuidar da bebedeira. Pode passar, pode passar. Ensinando a beber devagar e sem pressa. Pode passar, pode passar. E eu encerro dizendo, irmãos, que a violência sexual contra a criança e adolescente no Brasil é uma realidade. Pode passar. Ali eu trago o mapa da violência contra a criança no Brasil. O Brasil é o 4º país do mundo que mais mata crianças e adolescentes. De que me adianta, pastor, daqui 20 anos eu ser a maior igreja, eu ser maioria, se nós continuarmos sendo o 4º país do mundo que mais mata criança e adolescente? Pastor, é mais seguro criar uma criança no Irã do que no Brasil. Nós estamos na frente do Irã. A criança é mais segura no Irã do que no Brasil. O que é isso, irmãos? Eu li com vocês: apacenta os meus cordeiros. Nós não estamos apacentando cordeiros. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Não estamos abrindo a boca. Nossas crianças estão morrendo nesse país. Olha aqui um outro número, pode passar, que vai deixar vocês agora bem chateados. O estado que mais mata criança e adolescente é Alagoas. Mas o estado que mais protege criança no Brasil é o Piauí. Parabéns para o Piauí. Fico muito feliz que o Piauí está assim. Mas por que esse número me deixa triste com relação ao Piauí? Porque é o estado menos evangelizado, é o estado que menos tem igreja evangélica e é o estado que mais protege crianças e adolescentes. Irmãos, no Brasil, de cada 3 meninas, uma vai ser abusada sexualmente até os 18 anos. De cada 4 meninas abusadas, só uma denuncia. De cada 100 meninos abusados, só um denuncia. Temos mais meninos sendo abusados que meninas. Estão dizendo que a pedofilia é cultura do povo brasileiro, que nós nunca vamos vencer a pedofilia porque é cultura. E isso já chegou de tal forma no Congresso Nacional, que já temos um projeto de lei no Congresso Nacional para diminuir a idade da relação sexual para 12 anos no Brasil. Isso é legitimar, irmãos, a pedofilia. E eu encerro dizendo, irmãos, que o abuso sexual tem que ser vencido no país. Porque se você quiser destruir uma criança, abuse dela na infância. Eu estou falando de infância, irmãos, e falo da proteção da infância, de todos os aspectos. Gostaria muito de voltar aqui para falar sobre o abuso sexual. Porque eu sou sobrevivente da pedofilia. Aos 6 anos de idade, irmãos, eu fui barbaramente abusada dentro de casa. E eu vou dizer para vocês uma coisa muito triste: barbaramente abusada por um falso pastor que estava hospedado dentro da minha casa. E aos 6 anos de idade, enquanto eu era abusada, ele dizia para mim que eu era culpada do abuso. E que se eu contasse para o meu pai ia me matar, ia matar, meu pai ia para a cadeia. Eu seria culpada de todas as desgraças da minha família. Queridos irmãos, aos 6 anos eu passei a ficar triste. E eu sentava no primeiro banco da igreja. E eu era filha do pastor presidente. E ninguém viu que eu estava triste. Ninguém viu no meu olhar que havia tristeza. Eu passei a sentar no meio da igreja. E ninguém viu que eu estava sentando no meio da igreja. E enquanto eu estava dentro da igreja sendo abusada, eu ouvia histórias de os pastores pregando que Davi vencia Golias. E havia um Golias me consumindo toda noite. E eu não vencia o meu Golias. Eu estava só. Irmão, se uma pessoa da igreja tivesse observado que eu estava diferente aos 6 anos, uma pessoa, e tivesse me abraçado aos 6 anos, a minha vida tinha sido bem diferente. Bastava uma pessoa ter dito, um diácono, uma diaconisa, um presbítero, um jovem, alguém do louvor, observado que tinha uma menina triste, a minha vida tinha sido diferente.
eu quis morrer. Aos 10 anos eu quis morrer, sabe por quê? Porque aquele predador não machucou só o meu corpo. Como ele disse que eu era culpada do abuso, eu me sentia pecadora, e ele tirou de mim a certeza de ir morar no céu. Então agora eu não tinha mais nem o céu, então para que viver? E eu resolvi morrer. E eu vou contar uma coisa para vocês, vocês vão me chamar de maluca. Aos 10 anos eu subi em cima de um pé de goiaba com veneno na mão. Eu ia morrer, porque é isso que a criança abusada quer. Não há futuro, enterra-se projeto, enterra-se sonho. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que foram abusadas. E quando eu estava em cima do pé de goiaba, irmãos, para morrer, para tomar veneno, eu vi Jesus subir no pé de goiaba. Irmãos, eu não sou maluca, pelo menos eu acho que eu não sou. Irmãos, eu via Jesus Cristo subindo com aquela roupona pesada, e eu ficava com medo que ele caísse da árvore, que a árvore não aguentasse eu e ele, e eu esqueci o veneno e ficava olhando para Jesus. E lá em cima do pé de goiaba eu tive um encontro com Jesus de verdade, e ele me deu o abraço que a igreja não deu, ele me deu o abraço que meu pai não deu, o abraço que os jovens não me deram. E aí, irmãos, naquele dia eu descobri que Jesus, por amor a uma criança, ele sobe até em pé de goiaba. Aos 25 anos de idade, aí eu resolvi não morrer, fui ser professora de escola dominical. Aos 14 anos estava na rede de ensino, e desde então eu fiz um pacto nessa nação pela infância. E eu sou brava quando o tema é criança, sou brava mesmo. Eu não posso permitir tudo isso que eu mostrei para vocês com relação à criança. Aos 25 anos de idade eu fui visitar meus pais no interior de São Paulo. Eu fui abusada no interior da Bahia, e meus pais já eram pastores em São Paulo, e cheguei na casa dos meus pais, tinha um jornal escrito: falso pastor preso por abuso de criança. Quando eu olhei a foto, o pastor sabe quem era? Era ele. 19 anos depois ele foi preso. Quando eu vi a foto daquele falso pastor, irmãos, eu comecei a vomitar. Eu já era pastora, já era educadora. Aí eu descobri que eu não estava totalmente curada, e eu comecei a vomitar, e eu fui para o quarto chorando. Eu chorava muito quando eu vi a foto dele 19 anos depois. E a mamãe foi para o quarto comigo e sentou na cama e disse: eu sei, filha, porque você está chorando por causa do pastor. Aos 25 anos de idade eu descobri que a minha mãe sempre soube. Mas naquele tempo, irmãos, há 45 anos atrás, a igreja disse para minha mãe que ela não podia falar daquilo comigo quando ela descobriu, porque era pecado. Era tudo pecado na igreja. Imagina 45 anos atrás uma pastora maluca mostrar tudo isso aqui, falar de pipi, perereca no púlpito. Não podia, era pecado. Se alguém tivesse dito essas coisas para minha mãe há 45 anos atrás, eu creio que a minha vida tinha sido diferente. Disseram para minha mãe que ela só tinha que orar por mim, e ela orou, irmãos. E eu sei o quanto a minha mãe orou. A minha mãe me amava. Ontem fez 5 meses que a minha mãe morreu. Ela morreu no meu colo, abraçada comigo. A mamãe me amava. E eu fico imaginando quantos anos a minha mãe ficou aos pés da cruz, orando, pedindo ao Senhor que me curasse daquilo. E eu louvo a Deus pelas orações da minha mãe, porque eu fui curada. Eu sou uma mulher curada, e eu fiz da minha dor a minha luta. Deixa eu encerrar. A menininha que Satanás quis esmagar aos 6 anos está lá nos bastidores do Congresso Nacional, ajudando a escrever boas leis, ajudando o Leonardo Quintão aqui a proteger a infância no Brasil. Estou lá. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu ando por toda essa nação, falando tudo isso que está acontecendo com a infância. E sabe o que eu estou encontrando a igreja? Orando. Orando e apenas orando. Eu encerro dizendo para vocês que as crianças abusadas desse país querem as orações de vocês. As crianças que estão sendo detonadas nesse país querem as orações de vocês. Mas elas querem muito mais. Elas querem que vocês tenham coragem de abrir a boca em defesa dos que não podem se defender. Que Deus abençoe vocês. Irmãos, vamos colocar em pé. Vem cá, doutor Damares, quero chamar os pastores aqui. O que você fará quando tiver de eleger um senador, um deputado federal em particular, que são aqueles que de fato lá no Congresso, ela está lá, fazem as leis e as leis se materializam. Essa palestra da doutora, ela está disponível para você de forma 0800
Nós temos um irmão aqui também que vai te entregar no final. Ela não vai ser entregue aqui na igreja, só para não soar como nada ligado à questão política, mas nós não podemos nos omitir, de jeito maneira. Política é uma questão de viver em sociedade. Não tem como se viver em sociedade sem fazer política e viver política. Se você não souber em quem eleger agora como deputado federal, como senador, como presidente, isso que nós já estamos vivendo sutilmente sendo implantado vai agigantar. E breve, talvez você que está na escola particular não vivencia isso. Predominantemente aqui, Colégio Batista, cristão que fundiu com Batista, Getsemane que está ativo, mas aqueles que estão nas escolas públicas, escola municipal, escola estadual. Nós vamos orar, nós queremos orar por você, pai, que viesse aqui agora, e a doutora vai orar por você, pai. Você que tem filho de qualquer idade, vem para cá agora, nós queremos orar. Nós queremos orar. Qualquer idade, vem para cá. Nós queremos orar agora. Ela vai orar por nós, pais. Você não pode sair dessa manhã, sem pegar essa palestra, difundir essa palestra, divulgar. Nós queremos orar por você que é eleitor, gente. Somos nós que podemos mudar a nação, como ela falou, não só por meio da oração, mas por meio da ação. Bater panela, orar, agir, votar certo agora, questionar, tomar conhecimento. Por favor, doutor Damares. Deus, os pais estão aqui, talvez eles não estavam sabendo que estão confundindo a identidade biológica de nossas crianças, que estão causando confusão na cabecinha de nossas crianças. Senhor, levante esses pais, levante eles como atalaia, Deus, e que eles não terceirizem a educação dos seus filhos, que eles não terceirizem o cuidado dos seus filhos, mas que saiam daqui dizendo: eu vou proteger o meu filho, eu vou proteger, isso é obrigação minha. Deus, que essas crianças dessa igreja, que os filhos desses irmãos sejam protegidos, que ninguém toque, que ninguém machuque. Deus, pedófilos do mundo inteiro fretam aeronaves para vir no Brasil pegar nossas crianças, mas nós podemos nesta manhã nos levantar e dizer: ninguém mais toca nas crianças dessa nação. Nós vamos nos levantar em proteção às crianças dessa nação, Senhor. Pai querido, há também aquelas crianças que estão no útero materno, que estão sendo abortadas no Brasil. 1 milhão de bebês são mortos no Brasil, Senhor, por ano. Que possamos também ter a coragem de abrir a boca em defesa do bebê na barriga da mãe, Senhor, em defesa da criança que está por nascer. Pai Santo, dê sabedoria a esses pais. Senhor querido, dê conhecimento a esses pais. Senhor, nós declaramos que nenhuma criança dessa igreja será machucada, que nenhuma criança desse bairro será machucada, que essa cidade de Belo Horizonte se levante. É uma cidade conhecida no mundo pelo louvor, mas ela podia ser conhecida no mundo como a primeira cidade que zerou o abuso sexual de criança, a primeira cidade do mundo que zerou a violência contra a criança. Nos levante como igreja. Ó Deus, eu sei que nesse auditório há pessoas que foram abusadas na infância. E eu sei, Senhor, se quiser destruir um adulto, machuque ele na infância. Nesta manhã, Senhor, liberta. É manhã de libertação, é manhã de cura também. Cure, Senhor, as imagens da infância, cure as dores da infância, Senhor. E que essas pessoas saibam que o Senhor pode subir em pé de goiaba, sim, e que o Senhor está disposto a curar, sim. Em nome de Jesus eu declaro cura. Se há alguém aqui que passou pelo aborto, Senhor, que tenha certeza que seus pecados foram perdoados. Mas se há alguém aqui que foi rejeitado no ventre materno, Senhor, que também cure as lembranças da vida intrauterina. E agora, Deus, levante governantes sensatos nesse país. Senhor, que os nossos gestores de educação sejam sensatos, tenham bom senso. Levante deputados, senadores, governantes nessa nação que proteja a infância. Eu te louvo, Senhor, por os pais dessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Doutora Damares, muito obrigado pela tua vida, sua militância e esse desafio que você nos trouxe nessa manhã aqui, essa palavra restauradora de cura. Que Deus continue te usando no nome de Jesus, viu? Muito. Pena que você só pode ficar nesse horário,
porque foi muito edificante e esclarecedor para nós. Por favor, fique à vontade. Vamos dar uma salva de palmas aqui, irmãos. Irmãos, nós vamos manter ainda em pé. Ao final dessa reunião, o kit com a palestra da doutora está sendo entregue lá fora. O nosso irmão Leonardo, que patrocinou a vinda dela aqui, para você não associar isso com questão política, ele é um deputado da nossa igreja aqui, da nossa igreja não, membro da nossa igreja, mas leve e divulgue no nome de Jesus, amém? E agora, não deixe de votar certo no nome de Jesus. Vamos orar então? Aproveite esse momento para falar para os pais. Nós temos aqui na Oitava Igreja ferramentas para você como pai, vários cursos, entra no site ou no boletim. Para você que é casado, nós temos um congresso para você aprender e ser fortalecido no nome de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, faz-nos ativos, pessoas da paz, mas nunca passivos. Faz-nos pacíficos, mas ativos para a glória do Senhor. Obrigado pela cura do Senhor. Livra-nos da sabotagem espiritual e destrua as obras das trevas, essa cartilha do inferno promovida por gente que está ligada às trevas, no nome de Jesus. Livra a nossa nação, Deus, no nome de Cristo Jesus, por governantes safados que não têm compromisso com a família, que não têm compromisso com a palavra, que não têm compromisso com as crianças, que não têm compromisso com Deus. Livra-nos, Deus, e livra-nos, Senhor Deus, no nome de Jesus, de ser igreja do cantinho, igreja simplesmente passiva, mas leva-nos a nos tornarmos pessoas ativas para a glória do Senhor. Eu oro para que o Senhor incomode cada pai, cada mãe, cada estudante, cada profissional, e que nós possamos fazer um movimento de oração, mas também de ação para a glória do Senhor. Usa-nos no nome de Jesus e coloca-nos como defensores da lei, da palavra do Senhor, da família e das crianças. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito recaiam sobre sua vida, trazendo cura, te levando à ação, sobre você que está aqui, sobre aquele que está na internet, sobre todo aquele que aguarda a volta do Cordeiro, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus, amém. Abençoe seu irmão e vá na paz. A doutora vai estar aqui, eu não sei qual é a agenda dela, mas se quiser, nós vamos acolhê-la ali no gabinete agora. A Luiz, me ajuda lá, Luiz, levando lá, só para ela tomar um lanche lá, uma água. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, Deus te abençoe. Amanhã, segunda-feira, eu estudo.